Certo. Eu acho que a gente já está online, será? Já! A gente já está online, já entramos. Oi, gente! Boa Olá. noite! Eu sou a professora Aline, coordenadora do Instituto Sinapses em Belém. É um prazer mais uma vez estarmos aqui com vocês em mais uma live. Desde já peço que você compartilhe, tá? Os alunos Sinapses já comecem a colocar o seu nome, seu polo, seu curso. Lembrem-se que cada live que a gente fizer, nós iremos disponibilizar para vocês um certificado, tá bom? Vai contar aí como horas para quem precisa, né? Para quem é pesquisador, tá bom? E sejam todos bem-vindos, tá? Vamos ver. A gente só está esperando aqui entrar o professor, tá certo? A gente vai já dar início à nossa live. Vamos começar a compartilhar. Eu quero logo começando a apresentar para vocês o nosso intérprete tradutor de Libras hoje, que vai interpretar a nossa live. Ai, que chique, gente. A gente está muito, muito chique. Olha, que legal. A gente já está aqui. A gente só está esperando aqui entrar o professor. Professor Renan, pode se apresentar aí para as nossas alunas, para os nossos alunos, tá? Seja bem-vindo. Desde já, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, tá? É uma honra ter você hoje traduzindo a nossa live, como eu disse. A gente está muito feliz mesmo, tá? Se apresente aí para os nossos alunos. Bom, gente, boa noite. Eu sou o professor Renan, sou de Belém do Pará, mas moro atualmente no Maranhão, em Balsas. Sou professor da rede estadual, professor de Libras da rede estadual, né? O Valber e eu, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre metodologias de ensino para aluno surdo. O Valber vai falar uma grande parte sobre a pesquisa que ele desenvolve e eu também vou contribuir nesse momento de troca de conhecimento. A gente vai estar revezando na interpretação na hora que começar a live, para eu também dar minhas contribuições a respeito das pesquisas que eu desenvolvo na área da contação de história em Libras, que eu tenho um livro publicado sobre isso, com parceria também do professor Valber. E eu sou formado em Letras Libras pela Estadual do Pará. Eu tenho algumas especializações na área de educação especial inclusiva, autismo, neurociência, surdo-cegueira e deficiência múltipla, além de também na área da linguagem, na área de letras língua portuguesa, tenho alfabetização e letramento também, e neurolinguística. Então, essas são as minhas formações. A gente está aguardando o Valber conseguir entrar na live para a gente dar início, que ele, propriamente dito, vai começar a apresentação. Verdade. Ajeitando aqui algumas coisas, probleminhas técnicos, como a gente sempre tem, né? Em qualquer lugar, em qualquer momento, é normal, tá? Então, gente, se vocês já têm uma dúvida, querem já começar a perguntar, podem mandar. Não esqueçam de compartilhar, não esqueçam de comentar com o seu nome, seu polo e seu curso. Outra coisa, gente, lembrando que nós estamos em um momento difícil, claro, de isolamento, de pandemia, mas a gente do Instituto Sinapses, principalmente em Belém e todos os polos, estamos com uma mega promoção, que é a Top 100. É a única promoção do ano que a gente tem, onde a gente oferece pós-graduações a R$ 100 a mensalidade. Então, se você tem interesse, corre lá para o nosso privado, mande um WhatsApp para a gente está atendendo vocês, não só aqui em Belém, mas em vários polos. Nós temos mais de 20 polos espalhados aí pelo Brasil,
tá? Só no Rio de Janeiro a gente tem 12. Só lá no Rio de Janeiro. Então, as gestoras estão também online, estão aí participando conosco. Sigam as nossas redes sociais. Sinapses Paulo Belém é o nosso Facebook e Sinapses Belém o nosso Instagram. Instituto Sinapses Matriz, que é o WhatsApp geral, né? Instituto Sinapses Matriz também do Instituto Sinapses Geral, no Facebook. Professor, passe também as suas redes sociais. Caso o senhor tenha alguma rede social profissional, pode repassar aos nossos seguidores, se quiser. Tá? Hoje a gente está aqui compartilhando. Boa noite, Enoque. Enoque, nosso aluno de psicopedagogia. Boa noite a todos os nossos alunos. A Silva, a Bruna, a Lucilene, de Teresina, a nossa aluna Jane Meire, aluna de Neuropsicopedagogia de Salvador, olha que legal. Nossa aluna de Maria Nazaré, do Polo de São Luís do Maranhão. Olha aí onde tu estás, professor. Do Aí onde tu Maranhão. estás. No Maranhão, que legal. Sejam todos bem-vindos. Professora Edilena da Silva, a Lena, nossa aluna de pós-graduação em Neuropsicopedagogia, o Pablo Silva, do nosso polo lá, aí de Marabá, lá de Marabá, onde o professor Valber hoje em dia reside, né? Hoje em dia é professor lá na Unifespa, em Marabá. Professora Antônia Selma Rodrigues também está conosco. Gente, vamos compartilhar, tá? Vamos chamar os colegas de vocês. A gente está esperando aqui o professor Valber entrar. Vamos esperar também mais alunos acessarem para a gente poder dar início realmente à nossa live. Vamos lá, tentar. Professor Renan, vamos começando logo, enquanto a gente espera, né, o professor Valber, a falar dessas perspectivas, né, desses tipos de metodologias que a gente pode usar, falando um pouco dentro da sua vivência, né, o que o senhor tem a nos contribuir, de que forma a gente pode abordar, procurar esses tipos de metodologias para trabalhar com alunos da comunidade surda, né? Hoje em dia a gente sabe que tem uma porcentagem considerável aí, mundialmente, de surdos, e a gente hoje vai tratar um pouquinho desse assunto, trazer um pouquinho desse assunto, que é uma vivência nossa. Eu, particularmente, já convivi com vários surdos, né? Convivi realmente desde a graduação, então até hoje a gente tem esse amor pela área da surdez, pela área da educação. Certo. Pois bem, né? A gente ainda aguarda o professor conseguir entrar, mas vamos dar início. A educação de surdos é uma área que é um tanto nova, né? A gente pode dizer que a educação de surdas que nós temos hoje, ela começou logo após da Lei da Libras em 2002 e do Decreto 5626 em 2005. Então, se você for pegar um decreto que regulamenta ações voltadas para a comunidade surda, ações voltadas à formação de professores para atuarem nessa área, assim como a criação também das pós-graduações a partir do decreto 5626 de 2005, vamos ter 15 anos em que nós estamos em uma prática de inclusão, uma prática bilíngue. E aí, quando a gente fala nesse 15 anos, a gente pode perceber que é um curto período
Só que, esse curto período, nós temos grandes avanços. E a área da educação de surdos é uma área que eu considero, não porque a minha atuação maior na minha carreira seja a educação de surdos, até porque eu atendo alunos de todas as deficiências, mas minha formação inicial é letras libras. Então, eu vivenciei durante 4 anos as lutas, as conquistas da comunidade surda e percebemos que a educação bilíngue ela é uma vivência importante. Olha, o professor chegou. Está nos escutando, Valber? Aqui ele não aparece ainda para mim, mas se ele está aparecendo aqui agora, Está aparecendo. professor Valber. Valber? Oi, professor. Valber? Pode dar continuidade, professor Renan. Certo. Então, a gente vê muitas conquistas. E a área de educação de estudos é uma área legal porque, como tudo é novo, a gente pode estar criando muitas possibilidades, sabe? O intuito de quem gosta de trabalhar com surdos, que queira esse aprendizado, é a possibilidade de você conseguir criar coisas a partir do momento que a gente consegue tentar fazer uma ponte da língua que a gente conhece e vamos tentar fazer em língua de sinais. É assim que deu certo o nosso projeto, em que eu lancei o livro de contação de história em Libras. Na época da pesquisa, eu me deparei, né? Nós temos uma contação de história na educação infantil muito forte, muito enriquecedora, em que é abordado dia após dia nas salas de aulas com crianças ouvintes. E aí a pergunta da minha pesquisa, não daria para fazer dessa mesma forma com as crianças surdas? E aí, ao responder essa pergunta, tentando responder essa pergunta, eu fui pesquisar sobre o que já tinha de produção nessa área de contação de história. Na época do início da minha pesquisa, eu não encontrei um artigo falando sobre essa possibilidade. Tanto é que você, quem tiver oportunidade, depois de conversar comigo, quiser adquirir o livro, quem tiver oportunidade de ver, você vai ver que eu uso como base, referência, autores da educação infantil de crianças ouvintes, comunicação de uma língua oral. Então, eu pego essa base teórica em que o autor Abromovic ele aborda isso, e aí eu trago para a língua de sinais como é que daria dessa forma, usando a língua. É uma língua totalmente diferente essa modalidade, sim, mas há essa possibilidade dá, porque o processo de aquisição da linguagem de uma criança ouvinte e surdo, ela se dá da forma igual quando trabalhada das maneiras adequadas. Então, uma das metodologias utilizadas foi essa. Um autor muito famoso na educação infantil utilizada é Abromovic, que foi a base referência dos nossos estudos. Valber? Oi, Valber, você está ouvindo a gente? Eu acho que ele ainda não está ouvindo a gente. Tá ouvindo? Está ouvindo? Ouve? Alô? Oi? Oi. Agora! Que Tá legal! conseguindo aí agora? Agora sim! Professor Que Valber, luta, hein? por Que luta, favor. mas vencemos. Professor Tá muito Renan, baixo, mas vamos lá, né? O senhor pode finalizar aí sua fala para o professor Valber se apresentar. Certo. Então, a nossa abordagem, uma das nossas abordagens foi o Abromovic. O intuito da pesquisa foi investigar se os alunos conseguiam se apropriar da língua de sinais a partir do momento da contação de história. Quando a gente pega histórias infantis conhecidas do mundo ouvinte, e uma das realidades que a gente constatou foi que os alunos os surdos, eles nem não sabiam nem que ideia eram temas como o Chapeuzinho Vermelho, que foi um dos temas das histórias abordadas, João e o Pé de Feijão, e um outro foi uma fábula, o Leão e o Ratinho. A fábula em si não é tão famosa, mas quando eu pego
Chapeuzinho Vermelho, João e Pé de Feijão, qualquer criança do quarto, quinto, sexto ano conhece essas histórias. Essas histórias são relatadas no decorrer desse processo. Já os alunos surdos, quando a gente chegava nessas mesmas faixas etárias, nós percebíamos que eles não sabiam nem o que eram essas histórias. E aí esse processo foi constatado que a apropriação da língua de sinais como L1 para o surdo, ela foi alcançada a partir dessa metodologia de ensino através da contação de história em Libras, através da pedagogia visual que a gente aborda na educação de surdos, porque a Libras é visual, então a pedagogia visual ela vai corroborar para que essa internalização das histórias da Libras, da língua portuguesa na modalidade escrita, ela consiga ser aprimorada. A gente constatou várias coisas em relação a isso na nossa pesquisa. E, professor, eu achei interessante que você destacou a questão do inserir do surdo na educação infantil, é isso? Como é que se dá essa inclusão dele dentro da educação infantil? Aliás, é o início, né, da trajetória dele na sua vida escolar, no caso. Né? É o início da trajetória. Muitas das vezes a gente só pensa no tradutor e intérprete de Libras. A gente pensa que o tradutor e intérprete de Libras ele resolve qualquer questão em sala de aula. Mas antes da gente pensar em tradutor e intérprete de Libras, a gente tem que entender que esse aluno ele não sabe Libras. Se ele não sabe Libras, para que serve o tradutor e intérprete de Libras na sala de aula? Para nada. Não serve, não tem serventia. Como é que eu vou colocar um tradutor e intérprete de Libras em sala de aula se esse aluno meu chegou sem saber língua de sinais? Então, eu finjo que interpreto e o aluno finge que aprende, que é o que muitas das vezes acontece. Não é essa a educação que a gente quer. A gente tem que entender que o tradutor e intérprete ele chega na sala de aula, por isso que se coloca do sexto ano em diante, porque a nossa pretensão é que até o sexto ano esse aluno surdo ele tenha passado nas séries iniciais do primeiro ao quinto ano aprendendo língua de sinais. Mas isso é uma realidade nossa no Brasil, em alguns municípios, algumas capitais não acontece. Então, esse aluno chega no sexto ano, pode ser que ele tenha um intérprete de Libras, mas se ele não teve uma formação base na educação infantil dessa língua, ele não vai ter serventia. Então, por isso que diz que a educação ela é um processo construtivo. Se eu tenho lacunas na minha educação infantil, estou falando pelo surdo, ele não apropriou da língua de sinais, ele vai ter sequelas no decorrer da vida escolar dele. Até o final ele vai ter sequelas e muitas vezes grave demais. Muitas vezes com problemas de cognitivo, porque justamente ele não apropriou da língua de sinais. Porque se ele tivesse tido uma bagagem, uma abordagem bilíngue, que é essa abordagem que eu estou falando, quando eu falo de contação de história em Libras, eu estou dando a oportunidade de dar ao surdo que a contação de história ela seja em Libras e não que seja traduzida em Libras. O professor, ele ensina a história na modalidade de língua de sinais. Ele não vai precisar do intermediário, um intérprete. Ele sabendo língua de sinais, ele vai usar para esse processo. Em uma sala inclusiva, se o professor ele faz uma roda de contação de história em língua portuguesa, no outro dia ele pode fazer uma roda de contação de história em língua de sinais. Isso é ser inclusivo. É quando, aí sim, teria que ter um intérprete para os alunos ouvintes na hora que ele for contar a história em Libras, e quando for o inverso, ele teria que também ter o tradutor intérprete de Libras quando for língua portuguesa, mas quando ele for dar a aula em língua de sinais, não vai precisar de um intermediário para passar, porque ele está nessa função. Essa que é a escola bilíngue. É por isso que os surdos lutam muito por uma educação bilíngue de qualidade, porque a educação inclusiva não está dando esse suporte. Às vezes porque o professor de sala regular vê um aluno surdo ou dois alunos surdos e tem 40 que são ouvintes. Aí ele faz um planejamento voltado para os ouvintes, enquanto que os alunos surdos lá eles não são incluídos. É uma realidade muito triste. Mas essas metodologias que a gente pesquisa e aborda são justamente para mostrar que há possibilidade, sim,
Há uma possibilidade de a gente conseguir mesclar, de conseguir incluir. A gente está tentando aqui conectar com o professor Valber, mas eu acho que ele não está conseguindo. Ele só nos ouve, mas a gente não consegue também ouvir e nem vê-lo. Então, a gente vai continuar até a gente conseguir aqui com ele. E, professor, o senhor falou algo importante que me faz remeter a um processo que eu acabei vivendo dentro de sala de aula, né? Eu, dentro da educação infantil, eu era professora, eu mesmo não tendo ainda a formação na área, eu sou especialista na área da educação especial, mas onde aborda, né, vários tipos de deficiências. E todos os alunos eram encaminhados para a minha sala, os ditos atípicos, né? E aí chegou uma criança surda. Logo no início, para outras professoras foi muito difícil essa inclusão, e até mesmo a escola não investir, né, na formação continuada desses professores aí, para poder ajudar com que esses alunos que a gente recebe, tanto dentro da área privada, do público privado, quanto do ensino regular, né, seja ele municipal ou estadual, e a gente recebe, não tem esse preparo, a gente não sabe receber, a gente não sabe como agir, muitos pegam até um susto. Não, eu não quero, tem que mandar logo para a salinha do AE, né? Para a sala do atendimento. E lá não tem o professor que não consegue traduzir, não consegue interpretar, e a criança também não consegue se expressar porque não foi ensinada dentro de sala de aula, né, pela escola, desde a sua vivência. Então, isso é uma realidade, assim, extrema até hoje. É muito difícil a gente ver que isso ainda... A luta dos surdos, ela já vem, assim, de tanto tempo, né, mas, poxa, a gente está aí com tanta tecnologia, com tantos recursos, tantos professores bons da área como vocês, né? Professor Valber, professor Renan. Eu acho que agora o professor Valber está conseguindo nos ouvir. Está ouvindo? Agora a gente que não está ouvindo ele. Está escutando, mas não estou te escutando. Então, gente, Essas tecnologias, então é realmente uma realidade. Conseguiu ouvir aí? Uma realidade muito dura. Sim, professor, nós estamos te ouvindo agora. É uma realidade muito dura. Eu vivenciei isso também dentro da graduação. Eu tive 3 amigas surdas. Tenho. São pedagogas. Venceram com muita luta, muita luta. Vocês conhecem, né? Não posso citar. Mas hoje são minhas grandes amigas. E elas que me fizeram amar, né, a Libras. Assim como o professor Valber também, que foi meu professor. Para quem não sabe, o professor Valber eu conheço há muito tempo. Ele foi meu professor na graduação. Esteve na minha banca de TCC há 7 anos atrás, né, professor Valber? E hoje nós somos amigos, colegas de profissão, participamos de vários eventos juntos já, né? Assim como o professor Renan, a gente tem se conhecido durante um tempo agora, participado agora de um grupo de pesquisa dentro da educação de surdos, pela Unifespa. Então, a gente está aqui tentando trazer para vocês essa sensibilidade, né, quanto profissionais da área, quanto intérpretes. Eu ainda não sou intérprete, mas o professor e o professor Renan e o professor Valber são,
e eles são muito requisitados, gente. Acreditem, não é puxar saco, mas realmente porque não tem, gente, não tem o suficiente. Tem, assim como vários professores que eu conheço, que eu estou vendo aqui, que estão online, participando da nossa live, e agora, acho que o professor Valber vai conseguir falar, né, professor? Se Agora, apresentar. o Valber vai Agora falar, deu eu vou me certo. levantar para fazer a tradução, né? Vai. Agora, gente, o professor Renan vai traduzir a nossa live. E depois ele volta. Mas vamos retomar aqui, né, professor Renan? Eu sou a professora Aline, tá? O meu sinal é esse aqui, tá? Sejam todos bem-vindos, os meus amigos surdos. Compartilhei bastante essa live com os seus amigos, gente. Lembrando aos alunos do Sinapses, comentem, divulguem, compartilhem essa live. Hoje a gente vai tratar de um assunto muito importante. Mandem as suas perguntas, tá, gente? Mandem as suas perguntas. No final, a gente vai estar aqui respondendo vocês, tá? Então, professor Valber, pode se apresentar. Enfim, conseguimos. Foi difícil, mas deu certo, né? Vocês estão me ouvindo bem, gente? Sim. Sim? Então, gente, boa noite mais uma vez a todos e a todas, não é isso? Uma alegria estar participando dessa live, uma alegria poder estar dividindo essa mesa com duas pessoas queridíssimas, não é isso? Eu seria, digamos assim, injusto não começar falando isso, né? A Aline, minha colega hoje, já foi minha aluna, né? Há muitos anos atrás, eu ainda tinha cabelo nessa época, certamente, né? Muito tempo atrás. Renan, um pouco menos tempo, mas pela intensidade da amizade, mostra também o quanto é uma pessoa especial, né? Uma alegria muito grande, né? Só destacar que quando falaram, né, que eu e o Renan somos requisitados, né? Eu tiro o chapéu para o Renan, que o Renan é muito mais requisitado que eu, com certeza, entendeu? É É o uma único alegria muito grande intérprete poder estar praticamente aqui. do Maranhão. Com certeza, olha aí, só você ver, né? A gente fazia live, a gente pegou ele lá do Maranhão, né? Mas nada contra, temos outros colegas aí nessa região, né? Inclusive nós temos aí várias associações que poderiam estar nos ajudando, mas é porque o Renan realmente é aquele parceiro amigo de todas as horas. Quando a gente tem um projeto, o Renan está sempre engajado a nos ajudar, entendeu? Um abraço a todos aí que estão online, né? Isso, algumas pessoas estão me mandando mensagem, estão preocupadas, o que aconteceu, né? A conexão deu um probleminha, né? Esse estado precisa melhorar essa conexão de internet em todo o estado, né? Mas estamos aí vencendo, né? Então, Aline, agradeço aí suas palavras nesse início, né? Eu sou o professor Valber, atualmente sou professor da Unifesp, a Universidade Federal Sul e Sudeste do Pará, né? Estou aqui em Marabá nesse momento, é isso? E é uma alegria muito grande a gente poder estar compartilhando com vocês esse momento dessa live, né? No momento que a gente estava conversando no planejamento sobre que tema a gente poderia estar abordando, e aí nós pensamos justamente na educação de surdos. Por que a educação de surdos? O ano 2020 ele é um ano, assim como todos os anos, muito importante, que nós estamos completando praticamente 18 anos da Lei de Libras, 15 anos do decreto, né, 5626 e 5 anos, né, digamos assim, da Lei de Inclusão. Então, em vários momentos a gente vai discutir, sempre na nossa educação brasileira, o quanto tem sido importante os avanços que têm acontecido na educação inclusiva. E, claro, a gente podia pensar em vários temas, né? Mas a gente pensou na educação de surdos pelo fato de nós termos essa discussão, as nossas pesquisas ultimamente têm sido principalmente nessa área, né? A Aline não falou aí, logicamente, mas ela é uma entusiasta da Libras, né? Isso certamente, ela, como ela falou, ela luta por essa fluência, mas ela é uma pessoa que está sempre engajada nas ideias, nos projetos envolvendo a educação de surdos. E estamos aí com essa responsabilidade, essa missão de poder estar falando nessa noite, né, com todos vocês, né? Falar um pouco de mim inicialmente, né? Inicialmente eu sou formado em matemática, né? O pessoal até brinca que
o pessoal da matemática é um pouco carrasco, né? Não é muito humano, né? Isso, mas isso é algo que está ficando no passado, certamente, porque as discussões hoje nós temos sim feito muitos matemáticos humanos, muitos amigos meus são matemáticos desses que fazem a diferença na educação, alguns devem estar online aí, o Luiz Renato, né? O Fábio Borges lá do Paraná, a professora Clélia, todo mundo aí que veste essa bandeira, né, da educação matemática e da inclusão. E a minha história com surdos começou justamente na graduação em matemática. Eu, estudando na instituição que eu, naquele momento, fazia o curso de matemática, eu me deparei com uma experiência de estar em sala com 5 alunos surdos, 5 colegas, no caso, surdos. E, naquele momento, foi uma experiência importantíssima. Eu já tinha tido contato com surdos, mas informalmente, nas ruas, né, na igreja, mas nunca tinha sido aquela experiência marcante como foi naquele momento de sala de aula, né? Então, a experiência foi tão forte que, em menos de um mês, acredito que eu já conversava, né, o básico em língua de sinais com eles. Claro que ainda aquela comunicação inicial, que a gente chama de comunicação primitiva, né, o alfabeto manual, os sinais soltos, ainda caminhando para o que a gente chama, né, de fluência, né? E eu sempre discuto sobre a fluência, né, que é algo que se conquista a cada dia, né? Então, não posso dizer, hoje eu tenho 15 anos de Libras, beleza, mas cada dia mais conquistando essa fluência para a gente poder estar com um trabalho mais sério de qualidade ainda. E aí, naquele momento, estudando matemática, eu tive essa oportunidade de poder fazer vários trabalhos com os alunos surdos, com os colegas surdos, né? Em alguns momentos eu dava aula de recurso para eles, e aí a gente acabava passando muito tempo junto, né? Dialogando sobre Libras, dialogando sobre matemática. E aí, posteriormente, já me formando em matemática, foi quando abriu a primeira turma, né, do Letras Libras, que acontecia na UEPA e tinha uma parceria com a UFSC, em Santa Catarina. E naquele momento foi também um momento muito marcante, porque certamente eu tinha a oportunidade ali de estudar com vários colegas ouvintes e muitos colegas surdos também. E aí nos formamos e não perdemos o vínculo, né, certamente. Paralelo a isso, eu fui fazendo especializações, né, isso, tive a oportunidade de, pela graça de Deus, fazer o mestrado e doutorado também nessa área da educação matemática inclusiva, principalmente estudando a educação de surdos, tanto na dissertação quanto na tese, traduzindo, né, em textos gerais, né, como se dá a tradução da linguagem matemática pelos alunos surdos, para os alunos surdos, e de que forma essa tradução pode estar influenciando, seja positivamente ou negativamente, na sua aprendizagem, né? Por isso que nós pesquisamos nesses momentos. Tinha um sonho, né? E assim como todos nós que estamos aí nessa live, né, eu deixo esse recado aí, que se você tem um sonho, não desista dele, né? E aí eu sempre tive um sonho de fazer pedagogia. E aí, na minha loucura do dia a dia, né, me inscrevi na minha querida na UEPA para voltar para a UEPA. Possivelmente tem alguns colegas de curso aí da pedagogia na UEPA, né, com muita dificuldade, muita luta, conseguimos fazer o curso, né, já trabalhando, já fazendo mestrado, já fazendo doutorado, e conseguimos conquistar também essa formação em pedagogia, né? Todas essas 3 formações, esses cursos, mestrado, doutorado, certamente me serviram cada vez mais para, inicialmente, me tornar um ser humano melhor. Isso eu sempre digo, né? Nenhum curso que eu fiz não teve outro objetivo que não me formar um ser humano melhor. Claro que o conhecimento científico é importantíssimo, as pesquisas que a gente foi fazendo nesse momento também foram muito importantes, mas, sem dúvida, o conhecimento humano, aquilo que a gente foi vivendo naquele momento foi muito importante. E na UEPA também eu tive essa experiência, ainda na pedagogia, de retornar a um contato mais profundo realmente com os surdos, né? Tanto para a pesquisa de mestrado e doutorado, quanto também durante o curso de pedagogia, né? E coincidiu, né, justamente nesse período que eu estava no pedagogia na UEPA, de eu reencontrar o pessoal do Letras Libras, da turma da UEPA agora, certamente. Alguns foram meus alunos, inclusive, antes da UEPA, logicamente, né? Naquele momento eu já não era mais professor da UEPA, eu passei um tempinho sendo professor da UEPA, mas já estava indo já para a Unifesp em Marabá, né? E assim, foi muito importante, gente, essa experiência, porque cada vez mais mostra o quanto tem sido avançado a educação de surdos, o quanto é importante. Se a gente discutiu, eu acredito que o Renan deve ter citado essa questão no início, né? Antigamente a gente sempre falava assim, nossa, a educação de surdos está muito parada, está muito devagar. Eu sempre tenho um amigo que ele fala muito assim, né? A gente não pode só olhar para os problemas, tem que olhar também para os avanços. A gente vê, quando nós vemos muitos surdos se formando, seja nas licenciaturas, nas áreas de bacharelado, né? Isso, temos surdo na educação física, administração, temos na licenciatura, né? Em outros estados temos surdo na medicina, né? Então,
direito. Então, a gente vê assim, o quanto tem sido importante a gente discutir sobre esse assunto. Então, eu fico muito feliz inicialmente, né, falando esse momento inicial, e me sinto privilegiado. Né? Eu estou aqui para compartilhar algumas coisas, mas no momento que eu estava off aqui, eu só ouvindo o Renan, eu já aprendi muita coisa, certamente. Já que eu comece já a falar do assunto? Então, perdi. É Sim, isso? vamos lá. Então, tá. Então, assim, a gente preparou um momento de discussão, né, com relação à educação de surdos, e a gente elencou, para justamente não ficar uma coisa muito longa, só falar educação de surdos de forma geral, a gente pensou em falar um pouco da questão das metodologias para o ensino de pessoas surdas, os alunos surdos. Por que a gente chegou nesse tema, né? Justamente enquanto nossa influência, enquanto formação de professores, né, nós estamos aí sempre nessa corrente de fé de que as coisas na educação vão sempre melhorar. A experiência da Aline enquanto pedagoga, enquanto coordenadora aí do Instituto, o Renan enquanto professor de Libras aí no Maranhão, né? Aqui na Unifespa, eu também dando essa contribuição na Libras, né? Juntamente com a professora Francisca, que deve estar online também aí, né? Estamos sempre colaborando na educação de surdos com o grupo de pesquisa, com a disciplina de Libras, né? E outras disciplinas que a gente ministra. A gente pensou o quanto é importante a gente estar falando sobre a questão das propostas metodológicas. Muitas vezes, justamente porque nós temos salas de aula onde a maioria das pessoas são ouvintes, muitas vezes as escolhas metodológicas dos professores são escolhas que favorecem não o surdo, e sim mais ao público ouvinte. Né? A gente ouve muito nas entrevistas, quando vai fazer as pesquisas, né, famosas aí, as pesquisas de campo, os professores sempre têm aquela fala que já até conhecida quando eles começam a falar. Né? A gente entende essa fala porque às vezes a falta de conhecimento sobre o assunto. Né? Mas eu tenho 30 alunos ouvintes e só tenho um surdo. Como é que eu vou criar uma metodologia que favoreça esse surdo? Né? E a gente sempre discute, não é questão de só criar uma metodologia para um surdo. É tentar trazer uma metodologia que englobe os 31 alunos. Ou seja, que possa trazer esses 31 alunos para uma mesma oportunidade de informações em sala de aula. Né? E, aliado a isso, com relação a essa questão, a gente discute muito com os professores, né, com relação, nessas escolhas, a refletir sobre a importância da língua de sinais. Né? A gente sabe que é uma discussão muito profunda nas nossas universidades, porque nós temos a obrigatoriedade legal, pela lei, pelo decreto, né, e reafirmado aí na lei de inclusão, da importância de ter a disciplina de Libras como obrigatória. Eu sempre falo que quando você quer criar um curso na sua universidade, se você não coloca a disciplina de Libras na grade, você nem manda o documento para o MEC que não vai passar. Você nem manda, porque não dá certo. É uma obrigatoriedade legal. E aí, só que, o que acontece? Por falta de conhecimento, muitas vezes, as pessoas acham que na disciplina de Libras vai se aprender língua de sinais. Ou seja, como se a disciplina de Libras fosse a suficiente, né, para poder resolver essa questão. E nós cada vez mais percebemos que não é desse jeito. Né? A gente tem algumas experiências com os alunos que eles sempre relatam, né, que a disciplina de Libras, ela impulsiona, ela ajuda, ela dá um esclarecimento sobre a importância, mas ela não tem essa responsabilidade única, exclusivamente, de que você saia ao final da disciplina fluente em língua de sinais. Não tem como. E os meus alunos que estão certamente ouvindo aí, eles vão lembrar que no primeiro dia de aula eu sempre falo isso aí, porque não tem como a gente dar conta. E aí, quando a gente chega, muitas vezes, né, nesse momento com os professores na educação básica, a gente ouve muito essa questão. Alguma formação anterior, né, a 2002, a 2005, quando a lei de Libras não estava ainda em vigor, o decreto, havia muito essa questão de não ter a disciplina de Libras. Não era obrigatório. E alguns professores, de fato, passaram por essa experiência sem aprender a disciplina de Libras. E acaba, muitas vezes, eles não sabendo como lidar com esse aluno surdo. Isso é uma dificuldade, a gente sabe disso. Né? E aí acaba se tornando sempre um debate, né? De quem é a responsabilidade? Eu falei, bom, de quem é a responsabilidade, de fato, a gente não vai conseguir resolver. Mas o que a gente pode fazer para melhorar isso? Aí que entra o papel das universidades, aí que entra o papel de projetos como esse, né, das lives. Eu parabenizo mais uma vez a diretoria do Instituto, né, de cada vez mais levar o conhecimento.
né, é justamente perceber a importância de se aprender língua de sinais, né? Não só aprender língua de sinais simplesmente para ter o certificado e dizer, tá aqui, estou com certificado em língua de sinais, ou algumas pessoas até erroneamente usam, né? Eu sou fluente em língua de sinais, está aqui o certificado, né? E a gente sempre discute a importância de não só o certificado é importante, claro, a comprovação curricular, mas que você, de fato, tenha a responsabilidade de aprender a língua de sinais, né? Que você busque, não só nas instituições escolares, busque nas instituições religiosas, né? Nos órgãos governamentais, não é isso? Então, onde você tiver a oportunidade de aprender língua de sinais, você possa, nas comunidades surdas, né? Eu sempre digo, você nunca vai encontrar um surdo que vai tratar mal você quando você chega querendo aprender língua de sinais. Não conheço um surdo que vai tratar mal. Todos eles são super educados, são super receptivos, porque eles têm o interesse da divulgação dessa língua. Acho muito importante a gente destacar essa questão. E, por fim, para relatar, para finalizar, né, quando a gente vai falar dessa questão da metodologia, é pensar na importância de se trazer discussões como essa, lembrar sempre que é um sujeito diferente. O sujeito surdo é um sujeito diferente. Mas quando eu uso a palavra diferente, eu não estou dizendo no sentido de menosprezar, né, como se ele fosse inferior ao ouvinte. Não é essa a questão. Ele é diferente enquanto sujeito humano. Assim como eu sou diferente do Renan, que está nesse momento interpretando, assim como a Aline, eu sou diferente. Né? Eu uso um termo, né? Nem melhor nem pior, apenas diferente. Ou seja, como pensar estratégias metodológicas que possam alcançar esse aluno que tem a sua diferença. Que diferença é essa? Diferença cultural, diferença linguística, né? Sempre respeitando que essa diferença marca a trajetória de vida dele. Então, como fazer isso? Né? E aí, durante a discussão, justamente, que a gente estava elencando algumas observações para essa live, né? A gente sempre fala sobre essas questões. Experiências visuais, o quanto é importante para o surdo a gente estar trazendo essa discussão sobre experiências visuais. A lei fala sobre isso, né? Quando fala sobre pessoa surda, a lei de 2002, está lá, primeiro artigo, considera-se pessoa surda aquela que, por ter perda auditiva, né, tem experiências visuais, manifesta a sua cultura a partir da língua de sinais. Então, uma das primeiras coisas que ela coloca é experiências visuais. O que são as experiências visuais? É a visão do surdo, ela dá o dinamismo de vida para ele. Então, que tal o professor utilizar, na sua sala de aula, recursos que chamem a atenção desse surdo? Né? Claro, a Libras, sem dúvida nenhuma, é um primeiro grande recurso que a gente pode estar utilizando. Só que aí a gente sempre se depara também com uma situação que é séria, né? O Renan sabe disso, ele trabalha em educação básica, ele vê também lá no estado dele, que a gente sempre conversa. Tem muitos surdos que estão na educação básica que ainda estão aprendendo língua de sinais. E, às vezes, eu sempre digo, o professor sabe Libras, vai resolver isso? O surdo também precisa aprender, ele sabe disso. É um desafio. Por que acontece isso? Né? As famílias, muitas vezes, não têm esse conhecimento, né? A gente sabe a questão da base familiar, que é importante, né? Então, todas essas questões a gente precisa estar botando à tona. Eu tive, por exemplo, a experiência, quando eu dava aula na educação básica, no ensino médio, daí você vê, né? Eu tenho essa fluência em língua de sinais, que a gente sempre discute, e o aluno que estava lá, estava no primeiro ano do médio e não sabia Libras. Então, só para você perceber como era o desafio que era para eu poder ministrar aula de matemática para ele. Ele não sabia língua de sinais. E aí, por isso que eu destaco, as experiências visuais são importantes. De que forma eu, professor de matemática, de que forma eu, professor de língua portuguesa, de ciências, história, geografia, né, qualquer que seja a área do conhecimento, posso utilizar meu determinado conteúdo de uma forma que interaja com esse surdo, que chame a atenção desse aluno surdo, mas sem esquecer também desse aluno ouvinte que está lá na sala de aula inclusiva, né? Então, experiências visuais acaba sendo muito importante para esse aspecto. E aí a gente tem que fazer só um esclarecimento aqui, que é um desafio muito grande. Eu vou citar o exemplo aqui da língua portuguesa, por exemplo, né? Porque assim, a gente, não sei se o Renan chegou a falar no início, que eu estava aqui na conexão, né? Mas a língua portuguesa, ela tem o caráter de segunda língua da pessoa surda, né? Ou seja, a língua de sinais é a sua primeira língua, né? A sua língua natural, em alguns aspectos é a língua materna, dependendo do seu cenário familiar, e a língua portuguesa é a segunda língua. E aí, muitas vezes, nós, enquanto educadores, a gente precisa trazer essa reflexão de que na sala de aula a gente precisa lembrar disso.
Aí, por exemplo, na língua portuguesa, a gente tem um desafio muito grande, que é a interpretação de texto, né? Ou seja, na educação básica, a gente tem esse exemplo forte na língua portuguesa. E um recurso que é muito utilizado por alguns professores, e é válido, até porque nós temos essa recomendação, né, das secretarias do Ministério da Educação, que a gente utilize vários recursos, e a gente quer utilizar, por exemplo, o recurso da música, né? E aí, quando a gente utiliza o recurso da música, a gente acaba esquecendo, na educação de surdos, a seguinte situação: as músicas apresentam metáforas específicas que muitas vezes são de um público, o público ouvinte. Então, se eu utilizar uma música em sala de aula, será que ela vai ser tão eficiente para o aluno surdo? Claro, a gente precisa pensar em estratégias. De que forma? Trazer a música para a discussão com eles, trazer as palavras-chave que eles conhecem, né? Ou aqueles que eles não conhecem, esclarecer para eles. Mas eu tive uma experiência, por exemplo, quando atuava no atendimento especializado, né? De uma professora que utilizou uma música, eu lembro aqui, né? Eu acho que eu contei para o Renan essa já, né? Que tem uma música muito famosa, que é a música Sampa, né? Que eu não vou cantar aqui, por favor, mas eu vou declamar, né? Logicamente, né? Alguma coisa acontece no meu coração. E a professora fazia a pergunta na prova: o que estava acontecendo com o personagem principal da música? O aluno surdo foi categórico em responder que o personagem estava infartando e ia morrer. A professora deu 0 na questão, né? Porque ela dizia, na resposta gabarito, que estava acontecendo uma emoção, né? Ou seja, o sujeito lá da música estava emocionado por atravessar a rua, por estar naquele momento do contexto lá da música. O surdo olha para mim e fala que acha injusto, porque ele nunca viu ninguém se emocionar atravessando uma rua. Ele nunca viu ninguém ficar emocionado por estar passando no local de uma rua de uma cidade. Não conhecia ninguém disso. E aí a professora depois chegou para mim e perguntou como é que resolvia isso, né? Eu falei: professora, assim, nesse contexto, né, a solução seria a senhora refletir que essa música ela não alcançou o seu objetivo, que era avaliar a interpretação de texto, né? Não sei, talvez se ela colocasse um videoclipe da música com a legenda, ele vendo as imagens, possivelmente ele pudesse interpretar o seu objetivo, né? O que a senhora queria de fato. Mas só a música em si não deu certo, né? Aí, claro, aí estou contando para vocês aqui de forma resumida, mas na sala de aula ela colocou no sonzinho a música rolando, a letra ela colocou para todos, inclusive para o surdo, e fez a pergunta na sua avaliação lá. Então, assim, foi uma situação um pouco frustrada para o surdo, isso cria uma situação desagradável, né, isso? Ou seja, cria uma situação de embaraço, e a gente sempre comenta que a gente precisa tentar resolver esse tipo de situação e evitar que aconteça, né, com relação. Eu citei exemplo da língua portuguesa, por favor, eu sei que temos pessoas aí da língua portuguesa, até citou de forma prazerosa esse exemplo, a gente justamente criar situações que favoreçam e não atrapalhem o nosso querido aluno surdo em sala de aula, entendeu? Pois bem, dando continuidade aqui, né, ao que a gente estava... Se tiver pergunta, pode falar, viu? Se quiser interagir. Não, tudo bem, continua. Ah, tá ok, né? Vou dar um descanso para o Renan aí, né? Sim. Em cima dessa questão que a gente está trabalhando, né, discutindo sobre as metodologias de ensino, né, na educação de surdos, a gente justamente vem tentar apresentar alguns resultados, digamos assim, de experiências exitosas, né? É claro que quando a gente pensa em metodologias e pensa na educação de surdos, a gente logo imaginou, talvez, no título da live, alguém que pode ter acessado, pode pensar assim: beleza, agora eu vou aprender como fazer metodologias, né? Eu até falei para a Aline, é difícil isso, porque não é uma forma de bolo, a gente não tem como desenhar categoricamente e dizer: olha, atenção, se o surdo tiver um resíduo auditivo, você faz desse jeito. Se o surdo for fluente em Libras, é desse jeito. Não, o primeiro passo, eu acredito que seja conhecer o teu público-alvo, o teu aluno surdo, né? Conhecer quem é esse sujeito, conhecer ele, saber as suas experiências, saber aquilo que você pode estar trazendo em sala de aula e poder favorecer o seu aprendizado, né? Alguns desses exemplos que a gente vai estar trazendo para vocês, com relação a jogos, né? Com relação digamos assim, a dinâmicas que favoreçam essa educação, são experiências que a gente traz
exitosas que podem ser utilizadas, né, como exemplo, tal aí, temos algumas aí, alguns artigos, né, eu posso estar passando depois aqui para a Aline socializar aí com o pessoal no link de lives aí, Aline, né, alguns links de capítulos de livro publicados sobre algumas experiências exitosas, né, eu não sei se os meus bolsistas, alunos estão aí online, né, o Pablo está aí, a Kelvin, tiveram recentemente a Juliane, tiveram recentemente artigos publicados em capítulos de livros, justamente apresentando experiências exitosas envolvendo a educação de surdos, né? E aí eu sempre destaco isso, que essas experiências deram certo. O primeiro passo foi porque conheceram os sujeitos envolvidos, tá bom? Então, não é que a experiência ela é milagrosa, né? Então, não resolveu o problema, não, é só essa questão. Na educação matemática em si, na educação básica, a gente discute muito uma questão muito importante, que é com relação ao uso da linguagem matemática, né? O uso de textos. A gente passa na educação matemática por alguns fenômenos interessantes. No início da educação escolar, né, até um pouco na educação infantil e no início da educação do ensino fundamental 1, a gente vê muito o uso do lúdico, né? A gente vê muito essa questão de objetos matemáticos sendo utilizados, né? Você deve lembrar os sólidos geométricos, né? Isso, até uma pequena contextualização, né? Os meus alunos, se tiverem, eles vão lembrar quando eu estava na educação básica, eu levava eles para a praça, né? A gente deve lembrar aí, né? Eu levava eles para a praça, onde você observa as figuras geométricas aí, não é isso? Levava fotografia, vamos fazer perspectiva, né? Isso tudo é uma forma de chamar a atenção do aluno surdo e, a partir daí, trabalhar esse conceito no ensino de matemática. Quando ele vai crescendo um pouco mais, começa a trazer algumas situações que a gente precisa refletir com calma, porque os textos começam a ficar maiores, né? As situações abstratas começam a tomar conta do texto, onde antigamente ele via lá o quadradinho mais 5 é igual a 10, qual o valor do quadradinho, ele já muda para o x na equação do primeiro grau. E aí x mais 5 é igual a 10, né? Determine x. Aí, fora isso, tem a linguagem dos códigos, né? Incógnita, variável. Vou esperar o Renan aqui, né? Incógnita, né? Variável, né? Então, valor desconhecido, né? Então, essas palavras aí, todas isso vão atrapalhar um pouco nesse contexto o entendimento desse surdo. E aí, de fato, é um desafio quando a gente vai trabalhar a questão da linguagem matemática. E eu sempre digo, é uma escada. Por quê? No início tem o lúdico, começa a trazer um pouco mais de complexidade da abstração, até que ele chega pirando o cabeção na redação do Enem, na prova do Enem, que todos aqueles textos aí, né? Que bom que já há alguns anos nós temos aí a possibilidade dos surdos fazerem um Enem em Libras, né? Isso é muito importante, certamente, essa busca por uma acessibilidade maior para o surdo entender as questões. Isso é muito, muito válido, com certeza. Mas o que a gente se depara? Que, como nós temos essa questão da segunda língua, é a língua portuguesa, é inevitável que, em grande parte das localidades, em grande parte das situações, ele precisa lidar com a avaliação em língua portuguesa. E aí, muitas vezes, acontecem situações bem difíceis, né, de alguns alunos não conseguirem, de fato, compreender o que está sendo dito na questão. Aí é um desafio que a gente sempre coloca, né, nas rodas de conversas científicas, de quem é a culpa? É da linguagem matemática, é da Libras, da língua portuguesa, é da matemática, não é isso? Claro que sempre vai ser uma votação e sempre vai chegar a uma confusão, porque ninguém vai chegar a um consenso, de fato, para dizer de quem é realmente a responsabilidade. Eu, enquanto sujeito pesquisador, sempre digo que não vamos olhar para o problema, vamos tentar resolver, né? Vamos tentar melhorar essas questões. E aí eu já tenho, por exemplo, um trabalho que está sendo desenvolvido aí por uma bolsista, que é justamente sobre a tradução de textos matemáticos para surdos. Claro que a gente está fazendo um recorte em uma determinada série, mas eu acredito que, com o tempo, a gente vai poder, digamos assim, ter um esclarecimento sobre de que forma a gente pode estar ajudando, né? É uma parte um pouco da minha dissertação, essa questão, apesar de que na dissertação eu fiz um recorte no ensino médio, né? E agora eu estou indo um pouco mais para a educação básica, fundamental 2, no caso, em que a gente observa que uma das maiores dificuldades que a gente tem é com a preocupação que há com relação à contextualização. O que acontece? Nas orientações, na educação matemática que a gente tem, é muito comum a gente ouvir
que é importante o professor contextualizar, né? Trazer para a sala de aula, trazer para o cenário escolar exemplos que tragam o aluno na realidade dele em sala de aula. Então, às vezes, o professor ele usa esses exemplos aí, né? Vou citar um exemplo para vocês aqui que aconteceu numa determinada situação de sala de aula, em que era uma aula de conjuntos, né? No caso, a base de conjuntos, na verdade, não era ensino médio, conjuntos em si. E aí, numa situação determinada, né? Falando sobre conjunto unitário, conjunto vazio, né? Sobre os conjuntos como um todo. E aí, na necessidade de tentar resolver um problema, o docente resolveu fazer a seguinte contextualização e foi perguntar direto para o surdo, né? Ele colocou algumas palavras lá, colocou, vou lembrar assim rapidamente, né? Sofá, cadeira e casa. E aí ele perguntou se o elemento apartamento fazia parte do conjunto que tinha aqueles elementos anteriormente falados, né? Ou seja, ditos. Ou seja, casa, sofá, cadeira, né? E aí o aluno surdo olhou e falou, bom, apartamento, sim, faz parte do conjunto. Aí o professor olhou, né, para o aluno surdo e falou, não, está errado. Onde é que está aqui apartamento no conjunto? Aí a resposta do surdo foi, professor, no caso, né, eu moro no apartamento é minha casa. Então, acabou que esse exemplo causou uma pequena confusão na cabeça do surdo, né? E para completar a seguinte situação, claro que a gente sabe que é um complexo aí essa situação, para completar essa situação, digamos assim, toda a turma ficou com aquele jeito assim, olhando, ele está certo, professor, né? Ele está certo, então como é que vai resolver isso, né? E aí acabou que esse exemplo acabou se tornando uma pequena confusão. Então, eu chamo isso que tem que ter um cuidado no uso da linguagem matemática, né? Ou seja, um cuidado nos exemplos que a gente vai estar trazendo, porque senão a gente pode estar, ao invés de ajudando, pode estar complicando, né? Claro, estou trazendo aqui um exemplo básico aqui para você perceber, porque a gente sabe que é muito complexa a matemática, a gente sabe que tem muitas nuances que precisam ser discutidas, né? E aí, no caso da educação básica em si, eu sempre trago a ideia de trazer jogos, né? E principalmente a criação de jogos, né? Eu sempre digo, os jogos vão resolver tudo? Eu acredito que não vão resolver tudo. Mas certamente vão poder resolver algumas demandas necessárias para esse público-alvo, que são os alunos surdos, né? Então, eu mandei para a Aline, não foi, Aline? Acho que não vai conseguir projetar aí, mas depois você pode socializar aí, eu posso mandar para você, socializa esse material aí, esses pequenos apontamentos que a gente fez aí para a live, né? E aí tem algumas imagens, alguns jogos que foram criados, inclusive com materiais reciclados, né? Nós tivemos jogos aí de alguns alunos que já criaram jogos em atividades de extensão e de pesquisa mesmo, que são jogos que ajudam a trazer um pouco mais de ludicidade na aprendizagem de matemática, principalmente operações fundamentais, né? Contagem, que é algo também que é um desafio também para o surdo, né? Essa questão da contagem no início da sua alfabetização numérica. Então, a gente traz aí alguns desses exemplos, né? E vou finalizar um pouco essa primeira parte aí, né, para abrir um pouco para as perguntas. Falando um pouco, eu sei que o Renan já deve ter dito um pouco a apresentação do livro dele, mas também eu trago como referência o livro do Renan, né? Assim como daqui a pouco eu vou mostrar aqui na tela alguns livros aqui que eu tenho como referência para quem quiser pesquisar na área, né? E quero reforçar, tá, por favor, os meus amigos que estão aí assistindo a live, pesquisadores, e eu tenho esses aqui, entendeu? Se quiserem que eu divulgue outros também, certamente pode mandar o livro, né? E também eu vou estar divulgando alguns nomes de autores aí que são muito importantes nas nossas pesquisas aí, né? Mas assim, quando o Renan e eu discutimos naquele livro de contação de histórias, é porque a gente vê a eficiência desse recurso como algo importante na educação de surdos, né? Quando a gente dá a oportunidade do surdo utilizar a contação de histórias, né, em que ele se expresse a partir de vídeos, né, a partir de atividades envolvendo a língua de sinais, a gente considera muito importante para a aprendizagem dele, né? Porque imagina, nós somos falantes da língua portuguesa, né? Eu tenho 33 anos, né? A Aline tem 18, o Renan tem 25, não lembro bem de cabeça agora, né? E aí, né?
Aí a gente tem toda essa idade aí, e um dia alguém chega para mim e fala assim, Valber, você vai escrever um artigo agora, vou citar uma língua assim que eu não imagino nem por onde começa, né? Em japonês. Aí eu vou dizer assim, beleza, mas como é que eu começo a escrever em japonês? Porque eu não sei nem como é que faz uma imagem daqueles desenhos, né? Tudinho que eu esqueci o nome agora, né? Se alguém souber, me ajude aí. E aí eu não sei por onde começa. Vai me dar uma agonia, vai me dar um aperto. Agora imagina alguém me falar isso, olha, isso vale 10 pontos para a tua prova. Já desmaiei antes dele terminar de falar 10 pontos para a prova. É assim mais ou menos que acontece com o surdo. Ele tem a sua vida, a sua alegria em língua de sinais, e de repente alguém chega e fala, escreva uma redação contendo 30 linhas, que tem que ter coesão, coerência, não pode fugir do tema, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Às vezes o próprio comando está confuso, né, sobre o que ele tem que fazer. Muitas vezes ele escreve uma redação fora um pouco daqueles parâmetros, porque ele escreve o que a gente chama de a escrita diferenciada. Né? Ele escreve aqueles traços da língua portuguesa que ele teve aquisição do conhecimento, aquisição da linguagem, né? Mas a escrita dele tem forte ligação com a língua de sinais. Então, muitas vezes, um professor que não conhece vai olhar para aquela redação e dizer, está tudo errado, Zé. Como já aconteceram algumas vezes, e eu fui chamado para tentar resolver essa situação, porque o professor não tinha compreendido, achou que tinha que dar 0 para o aluno. E aí a contação de histórias pode ser um recurso, né? A questão de usar a língua de sinais para poder resolver acaba sendo fundamental. A contação de histórias especificamente, né, para os mais novos, ou então na alfabetização de jovens e adultos surdos, também acaba sendo eficiente, porque, primeiro, nós acreditamos que dá a eles um protagonismo que alguns deles nunca tiveram. Né? Dá a eles uma oportunidade de ser um centro. Né? E eu não estou falando em centro enquanto privilégio, é enquanto o centro dele se sentir importante. Imagina você estar, né, você que está nos ouvindo aí, nos vendo nessa live, né? Imagina você, muitas vezes, não ter com quem conversar na sua própria casa. Muitas vezes você não tem com quem conversar no ônibus. Muitas vezes você vai para a igreja, seja o pastor, seja o padre, ou seja o religioso de outra religião, fala e você não entende. E aí você chega em sala de aula, também ninguém entende. Uma hora vai acontecer uma tristeza, um estresse, uma hora vai acontecer uma evasão escolar, né? E como temos surdos aí que suicídio, ou seja, há uma depressão muito grande com relação a isso. E aí, de repente, quando a gente oportuniza para esse surdo esse protagonismo, isso, sem dúvida, tende a transformar a vida dele de forma significativa. Né? A Aline tem aí como experiência, né? A gente teve a experiência de ser professor de alguns surdos com a Aline testemunhando, né? O Renan também teve essa experiência já. E a gente vê muito importante para o surdo, né? Quando a gente vê um professor em sala de aula, em que ele vê e diz assim, oxa, esse aqui acredita em mim. Esse aqui sabe do que eu sou capaz. Isso é uma diferença muito grande. Às vezes, né, eu até brincava com a equipe de intérpretes das instituições que eu trabalhava, dizendo, não, hoje fica de folga, fica sentado aí só observando, não precisa, deixa aqui que a atividade eu direciono aqui. Mas por que eu fazia isso? Porque a gente tinha uma intimidade, logicamente, e tentava chamar para o surdo justamente essa responsabilidade, dizer, olha, presta atenção, é isso que eu quero, faça isso. Se precisar, tem o apoio aí técnico, né? Mas se quiser, vem direto comigo. Isso é importante, gente, porque bota, mais uma vez, no centro da discussão o papel do professor. Né? A gente sabe que o professor ele não tem esse poder de milagre, a gente sabe disso. Mas ele tem uma responsabilidade. Né? Quando a gente abraça essa profissão, né, que alguns chamam de dom, vocação, a gente não vai entrar nessa discussão aí, mas quando a gente abraça isso, a gente tem uma responsabilidade muito importante que às vezes é esquecida. É transformar o mundo, transformar a nossa sociedade. Né? Mas aí tem uma música que eu conheço muito bem, que é fundamental. Mude o mundo mudando primeiro você. Eu só vou conseguir, de fato, mudar a realidade da minha escola, da minha cidade, quando primeiro eu consigo me mudar. Ou seja, quando eu consigo colocar na minha cabeça a minha responsabilidade. Eu sei da minha responsabilidade, eu sei do meu papel, então agora sim eu vou conseguir transformar essa realidade. Então, eu deixo aí esse primeiro momento aí, né, esses apontamentos aí, que a gente considera como os recortes mais importantes dessa fala da questão das metodologias. Aí, antes que a gente passe para a Aline aí, né, até uma pergunta que me fizeram em off aqui, Aline, no WhatsApp, né,
né? Mas qual é a melhor metodologia para se ensinar surdo? Eu falei, aí é difícil eu te responder, porque já tem essa pergunta aí? Imaginei, né? Já fizeram essa pergunta no Zap aqui para mim, um amigo aqui. Eu falei, olha, depende do surdo, depende do conteúdo, né? É por isso que eu digo, você conhecendo o teu público, né? Conhecendo o teu aluno, certamente você tendo a serenidade, a tranquilidade no teu coração, certamente você vai conseguir pensar numa estratégia que possa alcançar esse surdo e pode até não resolver o problema. Mas uma coisa eu digo, você vai deitar de noite com uma tranquilidade de que você fez o seu melhor papel. É isso aí, passo para ti aí, né? Muito bom. Eu tenho só uma esqueci de me apresentar aqui, Pablo, viu? O meu sinal aqui tá o W no nariz, tá bom, gente? Pô, tive que escrever, que eu não sabia. O meu, W no nariz. por causa do sorriso, né? O meu, os maldosos dizem que é porque o nariz é grande, mas não é. Renan, eu acho que nariz, essa aqui vai para ti, né? Essa pergunta, porque tu começar a articular. Tá um pouco baixo ali. Pode falar aí. Olha. Então, dando continuidade, Renan, ele começou a falar um pouquinho sobre a educação bilíngue, né? E o Pablo, ele queria saber o que seria essa educação bilíngue. O porquê dessa educação. Sim. Assim, a proposta da educação bilíngue, né? Quer falar, Renan? Posso começar, termino, já falou muito. Tá bom. Espera aí, deixa eu me ajeitar aqui para traduzir, espera aí. Traduz. Eu estou na câmera do celular aqui, vou tentar ver aqui como é que eu faço. Tá perfeito agora. Isso, professor. Vai lá, pode tentar aqui. Já? Gente, quando a gente fala de uma educação bilíngue amparada em lei, é uma educação que o surdo é priorizada na educação de surdos a primeira língua dele, como o Valber bem explicou, a L1 dele é a Libras. E, consequentemente, uma segunda língua seria a língua portuguesa na modalidade escrita. Então, quando eu priorizo o ensino do surdo na L1 dele, com abordagens metodológicas que estimulem essa L1 dele, como o Valber falou, como contação de história, que são recursos que estão sendo usados em L1, gente. Quando eu deixo de usar o ensino da minha aula em língua portuguesa e uso ela em língua de sinais, você está dando essa voz a esse aluno surdo, você está fazendo com que ele aprenda, que ele seja estimulado na língua dele, na língua de sinais. Esse seria, porque a contação de história é uma metodologia bilíngue, porque a contação de história, o professor está ensinando a contação de história, ele está recontando uma história que ele leu ou que ele vai mostrar de forma de recursos visuais, como foi usado com slide, ou então com animações infantis que a gente usou, mas ele vai contar ela em L1 do surdo, em Libras. E aí, a partir desse ensinamento, o aluno surdo ele se apropria desse conhecimento, porque a contação de história, a pesquisa em si foi nas séries iniciais, então o objetivo era a apropriação da língua. Os alunos surdos eles não sabiam os sinais específicos daquela história, e não sabiam os sinais de Chapeuzinho Vermelho, não sabiam o contexto. Uma coisa interessante em relação a essa influência da língua portuguesa na questão do surdo foi João e o pé de feijão. Quando um dos alunos surdos viu a palavra embaixo da animação, que João encontrou um pé de feijão, o aluno surdo parou e queria relacionar o que é o pé de feijão, professor, porque eu conheço o pé, fez o sinal de pé, e feijão. E ele não conseguia relacionar o pé e o feijão. E eu, como estava explicando a história, eu falei que isso significava uma árvore, sabe? Muitas das vezes, o aluno surdo ele só precisa desse olhar, desse detalhe, de você explicar o que é aquele termo. E aí, quando você está em sala de aula ensinando na L2 para ele, língua portuguesa, muitas das vezes só o intérprete, como eu falei, o intérprete nas séries iniciais, ele não é um sujeito importante em sala de aula. Porque o aluno surdo ele não tem o conhecimento da língua.
É importante o quê? Metodologias, estratégias, professores que saibam Libras, para estimular que ele tenha esse aprendizado. Para que no sexto ano, a ideia é que no sexto ano ele chegasse na sala de aula no sexto ano e soubesse, fosse fluente na língua de sinais. Isso não acontece também. Gente, acontece de chegar no ensino médio comigo e não saberem nada. E aí eu tenho que propor estratégias que vá dar esse suporte que em 9 anos do ensino fundamental não foi dado. E em que 9 anos não foi dado, o que eu posso fazer em 3 anos? Posso fazer muita coisa, mas vai conseguir sanar a dificuldade que ele teve nos 9 anos? Não. A questão é essa. A educação o Flávio falou, é um processo assim de escalada, é isso. Se lá nas séries iniciais ele houve dificuldade, ou não houve atendimento, não houve professores de Libras, não houve contato com sujeitos surdos fluentes em Libras, não houve intérpretes de Libras, ele vai chegar no final da sua vida escolar, sendo passado, às vezes, automaticamente, que não é isso que a legislação prevê. Tem gente que pensa que os alunos com deficiência têm que ser aprovados, né? Isso daí nunca quero que me mostre o documento que diz. Onde é que diz isso? Que até hoje eu não achei. Mas tudo bem. E eles chegam para mim no ensino médio sem condições de estarem no ensino médio. Por quê? Porque eles não sabem nem a língua de sinais, a primeira língua dele. É como se eu pegasse uma criança da alfabetização e colocasse no ensino médio. Essa é a associação. E aí como é que vai entender os conteúdos avançados? E aí o Valber, quando ele diz assim, a metodologia na educação de estudo depende do sujeito, sim. Os meus surdos são diferentes dos surdos de Belém, são diferentes dos surdos da escola em São Luís. Por quê? Porque eles tiveram formações diferentes, conhecimentos de mundo diferentes, sabe? Conhecimentos em casa diferentes. Então, eu não posso traçar aqui uma metodologia que vá sanar todas as dificuldades, não. Eu tenho que ver o perfil do meu aluno. Um dos problemas da pandemia que veio de forma muito forte aqui na nossa região, creio que em todas as regiões, mas eu falo com propriedade do Maranhão, é que o governo do estado do Maranhão fez um incentivo de fazer aulas remotas na capital, em que os professores intérpretes de Libras são do CAS, né, do Centro de Atendimento à Pessoa com Surdez, profissionais de lá, que trabalham lá. E aí, quando você faz uma aula remota pela televisão, pela Assembleia Legislativa, disponibiliza no YouTube para os alunos surdos. Eu estou falando no surdo porque o foco é esse. Esse intérprete de Libras, ele vai interpretar com toda a fluência que ele tem. Inquestionável. Eu não estou falando do trabalho do tradutor-intérprete. Ele vai fazer com excelência. Mas aí vai atingir todos os surdos da rede estadual? Não, porque cada lugar o surdo tem uma formação diferente. E aí, quando eles fazem a tradução em alto nível, os surdos que não estão nesse alto nível não vão aprender. Só quem é que vai aprender, que conseguir fazer isso é o intérprete educacional desse aluno surdo. Eu conheço as dificuldades dos meus 3 alunos surdos e eu sei qual metodologia, qual caminho ele vai entender um determinado assunto. Por quê? Porque eu estou com ele todos os dias em sala de aula. Então, esse contato é o que é importante para que você consiga planejar metodologias. A minha metodologia de contação de história serve para um grande público da educação infantil, mas pode ser que não sirva para alguns surdos da educação infantil. Não é uma metodologia unânime, não vamos dizer que ela vai servir para tudo, mas ela sanou, a minha pesquisa constatou que ela sanou uma boa porcentagem do que eu queria atingir, que era a apropriação. 70% a 80% das 2 turmas que foram aplicadas à pesquisa conseguiram desenvolver a Libras, mas teve os 20%, 30% que não. Mas ela foi uma pesquisa satisfatória. Então, quando eu falo de uma educação bilíngue, é uma educação que priorize isso, que eu consiga voltar os olhos para uma metodologias para a educação de surdos, visando a L1 dele. Tá? Por isso que os surdos brigam muito pela volta de escolas, vamos dizer assim, separadas, né? Escolas bilíngues. Porque a maioria das escolas inclusivas, elas não tem esse olhar bilíngue. Qual é as escolas que tem um professor, o Valber, professor de matemática fluente em Libras, saiba Libras? Tem muitas, não.
E por que as escolas bilíngues também não tem tantas, tem mais para a região sul do Brasil? Porque também não temos professores formados nas diversas áreas de conhecimento com conhecimento linguístico de Libras para ensinar em Libras. Então é uma luta assim tremenda, mas a gente vai evoluindo. Eu tenho uma outra área de formação que eu estou em uma pesquisa em andamento. Eu sou professor de judô. A minha pesquisa é voltada para isso. No judô nós não temos nada voltado para a inclusão desses alunos surdos. Não tem. Os termos são em japonês e nós não temos, sabe, metodologias para isso. Então, eu, como professor de judô e professor de Libras, conhecimento das duas áreas, e as duas áreas que eu quero envolver para um melhor aprendizado desse aluno surdo nas artes marciais, é uma pesquisa que estou voltada. Então, sempre haverá pesquisa, sempre há onde procurar pesquisa. O Valber, em matemática, poucas pessoas pesquisam matemática, mas ele tem formação para isso. Ele atuou na educação básica em matemática. Eu atuo em judô, então é por isso que a gente sente necessidade de tentar resolver o problema e não olhar o problema. Então, os alunos chegam para mim no ensino médio sem conhecimento de língua, eu vou tentar sanar o problema. Eu sei que eu não vou resolver todo, mas eu não chego lá e critico, digo, eu vou ficar de braços cruzados e não vou fazer nada porque esse aluno não chegou comigo fluente. Ele tinha que chegar fluente aqui no ensino médio. Já que não chegou fluente, eu vou lavar minhas mãos. Eu faria isso? Não é esse meu papel. O meu papel é deixar... Eu olhei o problema, consegui enxergar qual é o problema. É gigantesco? É. Mas aí vamos procurar estratégia para que esse problema ele seja diminuído. Pode ser que eu não consiga sanar todo, mas eu vou conseguir dar uma solução. Sabe? Tem aluno que chega sem conhecimento nem de conversar com os pais, ele não tem nem os sinais caseiros, porque o pai pouco dialoga com o filho, pouco quer saber. Enfim, é situações que acontecem em todos os lugares. Certo, Complementa aí se você quiser, Valber. É isso aí. Complementa, é isso aí, né? Não, só para fechar essa ideia aí. A gente vai ter, né, com a professora Francisca no dia 16. Ela vai conseguir também explanar de uma forma maravilhosa. Então, deixa um gostinho de quero mais para os alunos aí. Com certeza. E para quem está acompanhando, mas o professor Valber vai continuar com as considerações e a gente vai passar para as próximas perguntas. Lembrando, gente, mandem as suas perguntas. Os alunos do Instituto Sinapses comentem com o seu nome completo, com o seu curso, com o seu polo, certo? Lembrando que a gente está em atendimento. Sigam a gente nas nossas redes sociais, nosso Instagram, Sinapses Belém, nosso Facebook, Sinapses Polo Belém. A gente tem o do Instituto Sinapses Matriz, tanto o Facebook quanto o Instagram. Também eu tenho o meu Instagram, tenho o Instagram do professor Valber, do professor Renan. A gente tem algumas páginas voltadas para esse assunto aí, para indicar para vocês, tá bom? Então, se vocês quiserem depois, professores, passar os perfis dos nossos seguidores, para quem está acompanhando a gente, né? Continuar vendo essa pesquisa que a gente está fazendo, esse tipo de assunto que a gente tem abordado. Eu sou super a favor da educação bilíngue nas escolas. Eu vejo essa necessidade. Eu senti essa necessidade quanto professora de não me formar nessa área ainda. Né? Então, eu senti dificuldade. Agora, imagina o meu aluno surdo que eu recebi. Então, eu tive que me virar nos 30, porque eles não gostam nem da oralização. Eles querem que a gente realmente busque aprender a linguagem deles. É um direito deles, né? Não sei se o professor Valber concorda, porque a gente vê isso. Eles mesmos destacam isso. Né? Eu tive, só para reforçar, né? De fato, o que você falou é correto, é adequado. Só esperar o Renan se posicionar aí. Só o Renan se posicionar. É que o celular ia descarregar. Entendi. É só para fazer esse complemento, né?
que essa questão que você falou da leitura labial, que é sempre um desafio, né? A gente sabe, eu não estou aqui para defender um lado ou outro, não é isso. Eu sempre digo que o importante é falar com o surdo. Você entendeu? Tem surdo que gosta, tem surdo que não gosta. A maioria dos surdos que eu conheço, que eu digo assim, meus amigos, não são muito favoráveis. Só posso dizer por eles, porque eles me falaram em particular, pela intimidade, e tal. Então, eu não tenho como falar, né, digamos assim, de forma geral. Mas eu fico muito preocupado, viu, Aline? Quando inclusive, eu relatei para o Renan e para alguns colegas que devem estar online, me decepcionou muito a postura de algumas emissoras de televisão no nosso país, quando começou esse período da pandemia, e resolveram, por uma questão de saúde, lógico, que os repórteres utilizassem máscara nas suas reportagens. Claro, não tiveram a sensibilidade de lembrar do público surdo com a questão da leitura labial. Podiam ter feito simplesmente uma aquisição de uma máscara apropriada, como nós temos aí alguns projetos, a UFPA maravilhosamente tem esse projeto. Acredito que os estados também têm uma representatividade muito grande com esses projetos, das máscaras adaptadas que têm o espaço para a leitura labial. Por mais que o surdo em si não goste da leitura labial, seja quem for o surdo nesse caso, mas já mostra um respeito, um cuidado. Isso eu estou citando esse exemplo básico aí, mas eu exalto, por exemplo, emissora de televisão que já tem um cuidado, como tem um programa aí de televisão, que o programa todo é traduzido em língua de sinais. Já mostra aí, né, a sacada da direção do programa, né, de mostrar a importância de ter essa janela do intérprete e marcar território para o surdo. Né? Os surdos que eu conheço e tenho a oportunidade de assistir, assistem e gostam do programa. Inclusive, eu tenho uma aluna que deve estar online aí, a Raquel, que ela fez essa pesquisa nas emissoras de televisão, né, daqui de Marabá, e ela chegou à conclusão de que às vezes falta informação, às vezes falta interesse, e eu até conversei com ela, talvez falte um pouco mais também de luta, né? No sentido das pessoas entenderem que é importante elas se posicionarem. Poxa, mas por que não tem janela do intérprete ali naquele programa? Eu quero assistir o jornal e não entendo. Aí, às vezes, a emissora faz uma campanha de um dia para mostrar uma reportagem, coloca o intérprete, e acho que isso é suficiente. Então, só fazer essa ressalva aí que é importante para a gente valorizar cada vez mais a língua de sinais. Só para fechar a questão da ideia do Pablo, que ele fez a pergunta, né? A importância, né, da escola bilíngue, a importância do bilinguismo, é porque, de fato, vai trazer para o surdo aquilo que a gente sempre sonha, que é ele ter a sua oportunidade de respirar, de viver a língua de sinais de forma livre. Né? Ou seja, o que seria esse de forma livre? Né? Não ficar limitado. Eu cito um exemplo aqui que é básico para a gente entender, né? Que se o surdo hoje for assaltado, para ele conseguir fazer um boletim de ocorrência, ele vai ter uma dificuldade. Há uma chance muito grande dele ir em alguma localidade que não tem intérprete para fazer a sua ocorrência. E aí vai dizer assim, mas ele leva um parente. Pois é, ele tem que levar alguém para fazer uma responsabilidade que seria do poder público, digamos assim. Deveria ter um profissional especializado lá para poder fazer essa adequação. Eu estou citando só esse exemplo só para a gente entender como é grave a situação, mas se aplica em vários casos. No hospital agora, época de Covid, quantos SUS será que pereceram por não conseguir expressar o que estavam sentindo antes da hora e, de repente, quando sentiram alguma coisa mais forte, foram para o hospital e passaram dessa vida. Não é isso? Então, às vezes não há, digamos assim, esse cuidado de se entender que a Libras não é só educacional, mas quando tiver o cenário educacional favorável, eu acredito que acaba contagiando as demais partes. A gente cita como exemplo histórico aí, né, a Escola de Surdos na França, né, em 1755, mais ou menos assim, que naquele momento foi chamado aquele estopim da Escola de Surdos, a época de ouro. Mas por que a época de ouro? Por que foi importante aquele momento? Porque a partir dali se espalhou de forma assustadora positivamente, podemos dizer assim. Se espalhou muito. Então, a gente sonha com isso. A gente sonha para que justamente isso possa ocorrer de forma efetiva em nosso país, né? Mas, reforçando, já avançamos muito, mas podemos avançar mais, né? Acredito que algumas pessoas que estão aqui participando da live estão com curiosidade, às vezes, de olhar mais para o Renan do que olhar para a gente, a Aline, né? Olhar para a Aline e para mim. Querem olhar mais para o Renan por quê? Querem aprender um pouco mais de língua de sinais. Mas acredito que algumas das pessoas que estão online, se experimentarem tirar o áudio e ficar mais ou menos assim,
e o Renan vai continuar traduzindo aí aleatoriamente qualquer coisa, vão ficar muito incomodadas porque não entenderam. Vão olhar para o Renan e dizer, Renan, não entendi, me ajuda. Vão fazer a pergunta, Renan, traduz de novo aquilo que o Robert falou. Não é isso? Por quê? Porque ainda é a realidade de muita gente. A gente ainda não tem esse conhecimento da língua de sinais, né, de forma tão independente. Né? Mas acredito que a gente pode avançar assim, basta o interesse de cada um, né, e acredito que é fundamental que haja nessa proposta bilíngue de forma mais efetiva. Né? A gente busca fazer sempre o melhor para que possa avançar nisso. Verdade, professor. Temos aqui 2 perguntas. Vocês estão me ouvindo? Sim. Temos aqui 2 perguntas da Michele Santana. Ela pergunta: quais tipos de práticas pedagógicas podemos trabalhar na educação de surdos e também de não surdos para uma aprendizagem efetiva? E, atrelando a isso, ela queria saber também quais as dificuldades maiores para os alunos dentro da educação infantil. Estou anotando aqui para não esquecer. Peraí. Tá. Eu acho que também, associando também a mesma pergunta da Renê, ela quer saber também como é esse tipo de comunicação. Aliás, como é que acontece, no caso, né? Esse tipo de comunicação entre os coleguinhas dentro de sala de aula, dentro da educação infantil, com os ouvintes, né? Os surdos e os ouvintes. Como estabelecer essa comunicação? Bom, eu vou começar, então, pelas dificuldades da educação infantil, né? Eu acredito que seja um ponto de partida para a gente acabar fazendo toda essa viagem aí, das perguntas, né? Bom, eu acredito que a primeira dificuldade da educação infantil esteja justamente na base familiar de não compreender o que é o ser surdo. Começa por aí. Eu acho que é uma maior dificuldade que nós temos, seja no nosso país como um todo. Eu sei que em alguns estados isso está mais avançado, eu sei que isso acaba sendo mais divulgado, mas hoje, por exemplo, em 2020, às vezes eu ouço, nasceu surdo e ainda tem aquela questão do pai chorar, né? Aquele luto, né? De, poxa, meu filho vai ser surdo, ele nunca vai ser normal, né? Tipo assim, aquele luto que acha que o surdo ele é um ser extraterrestre, no sentido de que ele não vai ter uma vida plena em sociedade. Temos hoje ainda esse conhecimento, às vezes as pessoas não têm esse conhecimento. Recentemente, né, eu relatei para o Renan que eu fiz uma entrevista numa instituição e um surdo tinha sumido da escola. O surdo tinha sumido. E eu fiquei preocupado, mas cadê o surdo? Ele era tão interessado de um tal. E aí eu consegui, com o apoio da instituição, o contato dos pais para tentar conversar com ele, para saber o que foi que houve, porque estava perdendo um dado da pesquisa, assim. E o pai me falou que o surdo não ia mais frequentar a escola, porque ele ia perder alguns determinados benefícios financeiros, né, que são benefícios que a gente sabe que existem no governo. Então, tipo assim, são coisas lamentáveis, a gente sabe a realidade que cada cidadão enfrenta, cada família enfrenta. Mas por que acontece isso? É falta de informação. O pai, por algum motivo, acha que se o filho avançar nos estudos, ele vai perder. E talvez eles dependam daquilo. Então, enfim, eu acredito que o primeiro passo é a questão da falta de informação. E aliado a isso, essa falta de informação que muitas vezes na família não tem, também a gente acaba colocando um pouco dessa questão no cenário educacional, no sentido de não a falta de informação como um todo, mas aí eu vou usar uma expressão que eu sempre falo, né? É um cuidado maior nesse atendimento com o surdo. São poucas, de fato, as instituições, né? E, repito, eu estou trazendo algumas experiências aqui, mas pode ser que alguém que esteja lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre agora, né? Paraná, temos alguns amigos aí do Paraná, que digam, o Bob viajou ali naquele momento, porque aqui na minha cidade não funciona assim, a gente sabe disso. Mas em grande parte das regiões que a gente conhece, a gente vê muito essa dificuldade, né? De o professor que vai atender o aluno surdo quando está chegando, né, nesse início da escolarização, mesmo ele sendo professor de surdos, ele não tem como pode dizer assim, essa preocupação com uma metodologia diferenciada. Eu não estou nem falando de língua de sinais, né? Eu não estou nem falando da língua de sinais como um todo, porque a língua de sinais,
como já foi dito aqui, na educação infantil ainda está muito no início, ele traz no máximo as gesticulações caseiras, alguns sinais caseiros de casa, né, que a gente chama para sobrevivência. Mas e por que é preocupante quando não há essa questão em discussão? Ou seja, quando não há essa preocupação? Porque muitas vezes ocorre esse risco de, não, o aluno ele vai aprender o que ele conseguir, né? E aí eu chamo a atenção para uma questão famosíssima que a gente conversa, que é a questão da adaptação curricular, que é uma coisa que a gente discute mais na educação fundamental e no ensino médio, até no nível superior, né? Mas nesse momento, alguém, por falta de conhecimento, usa esse conceito de adaptação curricular para justificar o que não fez, ou o que deixou de fazer, ou o que fez de algo equivocado com a educação de surdos, né? Claro, também tem a questão, né, do desenvolvimento de cada um, entendeu? Mas esclarecer que não há, pelo fato da surdez, nenhum tipo de situação que você possa dizer que o surdo é surdo, ele tem um atraso. Jamais, não é isso. Né? Ele é surdo, ele tem uma diferença linguística, entendeu? Passando disso, né, ou seja, essa questão da dificuldade da educação infantil, como ocorre essa comunicação, né? Nos momentos de interação com os colegas surdos, o Renan pode até falar um pouco mais quando ele tem as experiências lá no AEE, mas pelas minhas experiências eu vejo muito que ele é muito favorável, né? Tanto quanto surdos e surdos, quanto os surdos e ouvintes, né? E que essa comunicação, ela facilita muito o trabalho do professor em sala de aula, né? Tá certo que na educação infantil ainda está naquele início daquele ciclo, mas se a gente estiver se referindo a uma escola, digamos assim, que trabalhe só com surdos, a gente vai estar trazendo só os surdos, né? E aí a gente sabe que tudo ali tem que ser específico para esse público. Agora, se eu estiver me falando, por exemplo, numa escola particular, né, onde às vezes, estou sendo escola particular que eu já vivenciei isso, né, uma escola particular onde tem vários alunos ouvintes e um surdo na educação infantil. E aí, a experiência que eu já vi que era muito favorável, ou seja, o surdo se sentia incluído, né, assim, naquele cenário de sala de aula. E às vezes, pasme, né, não era nem pela atitude do professor em si, era mais pela questão dos colegas mesmo. Não que o professor fizesse algo de errado, por favor, não é essa a questão. Mas é porque as crianças, elas não têm ainda o que eu chamo na vida adulta de um preconceito por algo que ela está vendo. Né? A criança, ela, talvez, muitas vezes, até use expressões que ela não conhece porque ela ouve de casa. O meu coleguinha de sala, ele é mudo, pai. Ele ouviu em algum momento, ele usa essa expressão. Né? Mas quanto menos espera, ele já está se comunicando com pequenos gestos, com pequenos sinais. Bora, lanche, recreio, bora. Bora, campa, vamos, corre. Bora brincar, não sei o que mais. Ou seja, pequenos gestos. Então, eu considero que isso é muito favorável e essa comunicação ocorre até natural, né, com relação a essa questão. Não sei se o Renan já quer falar essa hora ou a gente já vai logo para a aprendizagem efetiva. Quer falar, Renan? Quero. Em relação a essa comunicação... Deixa eu ajeitar a câmera, porque aqui é o celular também. Para não perder o fio da meada do Valber que ele falou, sim, senhor, com relação a essa comunicação, né? Essa comunicação entre surdos e ouvintes numa escola regular, vamos dizer assim, né? Ela acontece de forma natural. Há quem pense que precisa de algo extraordinário para que essa comunicação aconteça, mas não. A partir do momento que o surdo está inserido em sala de aula, os colegas eles entendem a necessidade. Eles entendem a necessidade de se comunicar com o coleguinha. E aí a experiência que eu tenho na educação infantil, a pergunta foi essa, na educação infantil, é que como eles estão em contato com aquele sujeito ou aquele sujeito surdo todos os dias, o surdo ele vai conseguir transmitir para ele os sinais de forma natural. É um aprendizado involuntário. O coleguinha vai aprendendo porque ele quer conversar com ele, quer pedir uma borracha, quer pedir uma caneta, quer ir lanchar com ele, quer pedir alguma coisa ao professor, o surdo pede para o coleguinha que está aprendendo. Então, isso acontece de forma natural. E um exemplo já bem mais avançado, no ensino médio, acontece da mesma forma. Um exemplo prático disso, quando eu cheguei aqui em 2016, eu peguei alunos surdos no primeiro ano do ensino médio, quando eu cheguei aqui em Balsas. E aí eu acompanhei esses alunos surdos do primeiro ano do ensino médio até ano passado, quando eles saíram do ensino médio ao terminar o terceiro ano, os 3 alunos surdos na mesma sala. Se você pegar o início,
os alunos surdos eles não conversavam com ninguém, não tinha ninguém na sala que entendesse e que se comunicasse. Mas aí, ao decorrer dos dias letivos, ao decorrer dos trabalhos feitos, ao decorrer das participações dos seminários, dos projetos que tinha na escola em que o surdo estava inserido, havia necessidade de as pessoas se comunicarem com ele, porque eu estava em sala de aula apenas no horário escolar, mas aí em reunião de grupo e na casa dos coleguinhas, e para fazer trabalho, fazer aquilo em grupo, eu não estava. Eles tinham que se virar, porque eu sou contratado para trabalhar na escola. Eu não ia sair da minha casa para me encontrar na casa dos colegas para resolver uma situação que eles tinham que resolver em si. Então, no decorrer desses 3 anos, se você perceber, toda a turma se comunicava com os alunos. Uns se comunicavam de forma bem básica, apenas com alguns sinais, mas os amigos mais próximos dos alunos surdos, no decorrer desses anos, eles tinham fluência, uma fluência que muitas vezes no curso de Libras não é dada. Por quê? Porque o contato foi constante, 3 anos constante em que esses meus alunos surdos tinham um grupo de 5, 6 pessoas, em que essas pessoas se tornavam fluentes ao ponto de não necessitar de mim na sala de aula para conversar qualquer coisa com os alunos. Às vezes, quando era seminário, eles não queriam nem que eu fizesse a voz do surdo. Eles queriam fazer porque eles tinham sentado e tinham feito. Eu digo, podem fazer. Eu estou aqui se houver necessidade de vocês, do surdo, tiver alguma dúvida, algum tipo, mas se vocês quiserem fazer a voz do coleguinha, do surdo, vocês podem fazer na hora do seminário. Não me oponho a isso. Então, essa comunicação, esse contato se dá dessa forma, sabe, natural. Eu, Valber, certamente a gente aprendeu muito mais Libras em contato com a comunidade surda do que em sala de aula. A sala de aula foi um pontapé. A sala de aula, curso, Letras Libras, é um pontapé para que você entre na comunidade surda. Agora, se você ficar só nesse pontapé e não mergulhar na comunidade surda, você não pega a fluência, você não aprende. Várias pessoas se formaram comigo e várias pessoas até hoje não conseguiram uma fluência básica. Mas por quê? Não atuam, né? Ficaram em sala de aula apenas e não vivenciaram a comunidade surda. A comunidade surda é o que te dá essa experiência linguística para você se apropriar da língua. Se você faz um curso de inglês aqui hoje e você apenas faz esse curso de inglês, mas você tem uma oportunidade de fazer um intercâmbio lá fora, você acha que você não vai adquirir a fluência lá fora? Vai. Porque você vai você vai precisar se comunicar para conseguir resolver as coisas, para conseguir ir ao supermercado, para conseguir ir na farmácia, para conseguir ir ao cinema, para comprar uma roupa. Então, você vai me dizer que você não vai conseguir a fluência? Vai. Na marra a gente consegue. Verdade. Bom, gente, já está chegando ao fim a nossa live. Os professores vão tentar aí. Professor Valber, você tem alguma consideração ainda? Algo a abordar ainda? Só para a gente destacar, para não deixar a aluna que fez a pergunta e a colega, aprendizagem efetiva, não é isso? Eu acredito que justamente a preocupação é definir metas que sejam reais e importantes na avaliação. Ou seja, o professor, eu acredito assim, o professor, quando ele vai separar um conteúdo para ministrar, ele tem um objetivo, né? Ele tem um plano de aula que ele está organizando. Então, ele elenca o objetivo. E esse objetivo, ele tem que ser um objetivo real. Às vezes, a gente, quando vai fazer um plano de aula, a gente esquece desse detalhe. Eu tive uma vez que avaliar uma aula de uma professora, né, no caso, em que ela colocava que os alunos tinham que aprender as 4 operações fundamentais naquela aula. Eu me assustei, porque assim, eu já fui professor da educação básica desde o 3º ano até, né, o ensino médio, e eu passava, às vezes, 3 semanas para os alunos conseguirem aprender adição e subtração, dependendo da base de cada um, podiam tal. Aí, quando ela coloca, de repente, que em uma aula vai aprender as 4, é algo assim um pouco irreal. Então, certamente, se no final da aula ela não conseguir alcançar essas 4, ela vai se frustrar, achar que o trabalho dela não deu certo, de um tal. Então, é reavaliar. Então, eu acredito que no momento que tem um aluno surdo, ela tem que observar justamente qual é o objetivo dessa aula. O objetivo é tal conteúdo, né? Frações. Tá, o objetivo é ensinar frações para eles identifiquem o que é uma fração.
Aí, a partir daí, que recurso eu vou utilizar? Né? Ou seja, trazer à luz da discussão que recurso eu vou utilizar. Ao final, faz uma avaliação com ele, né? Seja em libras, né? A partir do momento que ela compreender, ou se precisar, uma avaliação escrita, trazendo as figuras, né? Geométricas, trazendo lá aquelas famosas divisões, né? Pedindo lá dos pinte, a fração. Então, eu acredito que seja um caminho, né? Que ela possa verificar se de fato alcançou essa aprendizagem efetiva, entendeu? Então, é definir e tentar adaptar as suas estratégias de forma que alcancem essa educação de surdos. Tá bom? Então, só para reforçar com relação a isso. Já que está falando para encerrar, né? Só para destacar que elas podem nos procurar, viu, Aline? A gente pode, daqui a pouco, eu posso tentar entrar lá na página da live, lá do Sinapse, e colocar qual é o meu link lá do Facebook, do Instagram, não é isso? O Renan faz isso também, Renan, que aí o pessoal nos procura, né? E a gente pode estar indicando algumas leituras. Eu estou aqui com um livro, que são 2 livros que atualmente eu tenho utilizado bastante, viu? Deixa eu mostrar aqui rapidamente aqui, não sei se dá para ver pela câmera, que a câmera é de frente, né? Esse livro aqui, gente, é da professora Ildete Pereira dos Anjos, que é um livro aqui da professora daqui da Unifesp, entendeu? O título é Olhando a Educação como um Direito, Deficiência, Inclusão e Diversidade. Ele tem me ajudado bastante nessas leituras nesse período de pandemia, né, que faz um levantamento assim de vários textos, de várias necessidades especiais, né, de várias especificidades da nossa educação. É um livro da editora Pacatatu, tá? Então eu acredito que na sede da Pacatatu em Belém você encontra. E esse aqui tem sido que tem dormido comigo, né, o livro, Surdez, Inclusão e Matemática, né? É um livro que você encontra, ele é de alguns colaboradores aqui, mas ele é organizado pela professora Clélia Nogueira. Um dos autores é o professor Fábio Borges, esteve comigo na banca de defesa de Professor doutorado, entendeu? Fábio, Isso, você lembra dele, né? Ele é um excelente. amigo, um colega pesquisador, ele pode até estar olhando aí a live, né? Que é um parceirão aí Meu de Deus, pesquisa. sério? Pode estar assistindo. Eu não sei se ele chegou a conseguir, né? Porque a gente sabe das atividades de cada um, né? E esse livro é da editora CRV, entendeu? Então, estão à venda, ainda tem, viu, gente? Quem quiser esses livros aí, certamente no site das editoras você encontra. E assim, momento agora de agradecer mesmo pela oportunidade, não é isso? Eu queria, nesse momento de agradecimento, poder mandar um beijo especial para toda a minha família que está em Belém, não é isso? Nesse período de pandemia, todos nós estamos longe das nossas famílias, né? Então, o Renan está em Balsas, né? A Aline em Belém e eu em Marabá. Então, a gente está atravessando aí 2 estados em 3 macro-regiões, né? E está todo mundo nesse momento ligado lá. E mandar uns beijos especial para minha irmã Letícia, que está fazendo aniversário hoje, né? Então, desde cedo eu estou Olha que mandando um monte de mimo para legal. ela. E aí ela deve estar assistindo agora, a gente vai mandar um beijo para ela especial, né? E só agradecer, gente. Agradecer mesmo pela oportunidade e fico muito feliz de ter contribuído, acredito, né? De uma forma para o nosso aprendizado aí. Eu também saio daqui aprendendo, porque ouvindo um pouco da Aline, um pouco do Renan, um pouco, né, relembrando, falando, a gente vai relembrando de algumas coisas, é algo fundamental. E eu posso deixar um recado, gente, para todos vocês, né? Aprenda Libras, né? Busque cada vez mais essa comunicação com as pessoas surdas, entendeu? Nem que você não seja professor, que você não pretenda atuar, mas a Libras vai te ajudar na vida. Esse é o ponto fundamental. Então, busque aprender a língua de sinais, busque contato com os surdos, né? Que eu tenho certeza que você vai, ao final de tudo isso, né? Vai perceber o quanto você cresceu enquanto ser humano, quanto é importante você acreditar, né? Nessa jornada a partir de aprender a segunda língua, né? E um recado especial para todos os surdos que estão assistindo, eu só posso fazer aqui um sinal de eu te amo para todos vocês, tá bom? Professor É isso aí. Renan, suas considerações, seus Bom, agradecimentos. bom, foi muito proveitoso, né? A gente está quase batendo 2 horas de live. Meu Sinal que Deus! foi sinal que o papo foi bem, bem leve, bem suave. Deu para a gente conversar um pouco e entender que educação de surdos tem campo para todo mundo, ó. Tem pesquisa para tudo quanto é canto, sabe? Se você
professor de biologia, professor pedagogo, professor de geografia, história, todas as áreas do conhecimento da educação, você que é professor, tem campo, tem pesquisa, tem coisas que ainda nós não temos catalogado, sinalizado, coisas específicas, sabe? Trabalho nós temos muito, muito, sabe? E esse trabalho não é para mim, não é para o Valber. Quem cresce com isso é a comunidade surda, que a língua é valorizada, o vocabulário é valorizado, tudo vai sendo acrescentado com esse objetivo do surdo. O surdo é a prioridade aqui. A educação de surdos é como que ele aprenda tudo que o aluno ouvinte aprende, ele tem condições de aprender. A questão é como eu vou conseguir passar isso. Isso é a estratégia metodológica. É você conseguir ter imaginação para passar o conhecimento para o aluno surdo. E imaginação, nós, professores, nós temos de sobra. Nós, os pedagogos, têm de sobra. Nós temos criatividade para fazer N coisas. Às vezes a gente tem a criatividade para fazer tanta coisa com os alunos ouvintes, a gente pode usar essa criatividade para fazer com os alunos surdos também. Muita coisa legal. É música adaptada, é um poema em libras, sabe? É contação de história, é criação de de terminologias voltadas para a área, é inclusão de fato dos surdos no ambiente escolar, sabe? Muitas vezes, situações simples de informação, às vezes não é nem o aluno surdo não consegue nem ser repassado. Exemplo, já vi aluno surdo perder prova, perder uma atividade avaliativa ou perder um evento na escola, porque essa informação não conseguiu chegar, sabe? Não houve um documento, o professor foi na sala avisar, ou a direção foi avisar, e aí o aluno perdeu, sabe? No outro dia chegava na sala de aula sem saber que era para trazer algo. Então são coisas simples, simples. A gente não está pedindo muita coisa, a gente está pedindo só que a gente tenha um olhar para que esses alunos surdos. Às vezes o professor ele não te dá, ele não dá ao aluno surdo um mínimo de atenção. Eu falo para os professores da rede estadual, professores, se você chegar na sala de aula darem um oi, um boa tarde, que os alunos à tarde, eles já vão se sentir muito felizes. Porque você chegou e você olhou para ele, você percebeu ele em sala e você mostrou que ele é importante ao dizer um boa tarde. Não vai custar você aprender um oi, um boa tarde. É algo que dá para ensinar por aqui, não dá, Valber? Como é um oi aí, Valber? Um boa tarde. E o boa tarde. Pronto, era isso que Bom bastava. dia, Isso, qualquer o bom dia, o boa noite, o horário que o surdo estiver, são coisas simples, sabe? Que às vezes o professor ele põe dificuldade. Ele já chega, não vou aprender mais isso, eu já me formei em 500 anos atrás, 20 anos atrás, e eu não tenho mais nada para aprender. Errado está, porque a gente está em constante aprendizado toda a vida. Te garanto que se eu parar de estudar Libras hoje, daqui a 2, 3 anos, eu já não sei muita coisa, porque aprendizado é assim, é todos os é dias. A constante. frase que o Valber diz, a construção do intérprete de Libras da fluência é todos os dias. Se eu paro de estudar, de exercer e de me preocupar em aprender, eu deixo de ser intérprete. Eu posso ter a formação que for, posso ser o doutor em tradução e interpretação. Mas se eu parar de exercer, eu paro de aprender a língua. A língua é viva, a língua tem que ser funcional. Se a gente deixar de falar português e nos isolar, a gente vai deixar de aprender o português. Só que a gente não vai fazer esse teste, não, né? Então, eu agradeço a participação de todos, as perguntas foram muito pertinentes e espero que a gente tenha conseguido instigar vocês a procurarem metodologias, a buscar um diálogo com a gente depois, porque, como eu falei, contação de história veio da minha cabeça, sabe? O ensino da matemática do Valber veio da cabeça dele ao ele ler alguma coisa que remete a isso. Mas na contação de história na época, eu disse para o Valber, voltando, não tinha um autor que falasse sobre contação de história em Libras. E eu fiquei frustrado porque eu não tinha uma base teórica para embasar o meu trabalho na língua de sinais. E aí, conversando com meus orientadores, conversando na época com o Valber, algumas coisas, falei assim, não vou pegar da língua portuguesa, já que não tem, eu não posso criar algo que não tem.
Eu não posso pegar um autor que não fala e que dizer que ele falou. Não, eu vou pegar um autor da língua portuguesa em que a base vai ser essa, mas de uma forma adaptada. Tá? Aí hoje, sim, depois de publicado, algumas pessoas, 3 ou 4 pessoas já vieram no meu e-mail pedir o livro, porque elas queriam fazer um trabalho semelhante. Então, hoje já tem uma referência. Querendo ou não, tem o meu livro. Antes não tinha. E assim vai acrescentando. Quando o Valber começou a pesquisar matemática, tinha alguém que incentivou. Tinha, eu acho que uma pesquisa que ele me comentou, tinha 2 ou 3 pesquisadores só. E aí ele pegou isso e fez a tese dele que difere. Então é um leque que vai se abrindo. Se outras pessoas pegarem contação de história e trabalharem no ensino médio, no ensino superior, no ensino fundamental maior, vai dar certo, porque não tem pesquisa nessa área. Eu desconheço, só se já tiverem criado desses 4 anos para cá. E espero que tenham, porque o objetivo é esse. Vou até pesquisar depois novamente para ver se nós temos mais coisas sobre contação de história em Libras, para ver se De repente nosso aparece, né? Mas não, só tem repertório você. aumenta. Só você. Vamos lá. Então, gente, nós vamos encerrar. Quero agradecer, em nome do Instituto Sinapses, os professores. Muito obrigada, professor Renan. Muito obrigada, professor Valber. A gente ainda vai se encontrar muito para discutir esse tema. Né? A gente está começando essa maratona de lives, essa série de lives, né, para destacar e abordar tantos assuntos importantes, assim como o de ontem com a professora Milene, o de hoje com vocês, o de amanhã com a professora Jossandra. Então, a gente vai estar aqui sempre destacando e abordando esses assuntos. Muito obrigada pela presença de todos os alunos, de todos os seguidores, de todos os alunos do professor Valber, alunos do professor Renan. Muito obrigada, tá? Sigam as nossas redes sociais. Né? O meu Instagram é aline.cristine.barros, ele é público, ele é aberto. Lá também eu compartilho bastante coisas sobre a área da coordenação, da educação especial, do Sinapses em si. Nós temos também o nosso Instagram, Sinapses Polo Belém, tanto Facebook quanto Instagram. Tem o Instituto Sinapses Matriz também, que são Instagram e Facebook, tá? Então, a gente está aguardando vocês amanhã na próxima live. Caso vocês tenham alguma pergunta, pode se direcionar aos professores. Eu acho que eles estarão disponíveis quando vocês solicitarem, tá bom? Então, muito obrigada, gente. Obrigada, professores. Um beijo a todos, boa noite e até a próxima. Beijos. Tchau, gente. A gente pode sair já. Como é que fecha aqui agora? Só fechar a janela?